Olá, meu nome é Aline. Esse é um projeto patrocinado pelo Governo e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, através do edital Cultura presente nas redes 2. Bem, nesse projeto eu vou abordar sobre o processo de criação de uma estampa. Então vocês vão acompanhar comigo todo o desenvolvimento da criação do zero até a sua finalização. Para a gente dar início a esse desenvolvimento, primeiro a gente precisa entender, se aprofundar um pouco mais no tema que será abordado. E hoje o tema são os patrimônios culturais do estado do Rio de Janeiro. Então a gente vai fazer essa pesquisa, dar uma aprofundada, a partir daí a gente vai começar a fazer uma mineração de ideias, tirando conceito, para a gente contar essa história através da nossa estampa. Então vamos para a pesquisa e depois a gente parte para o processo criativo. Vamos lá. Bem, agora a gente vai partir para a nossa pesquisa e vamos lá, vamos entender o que é patrimônio cultural. Segundo o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, patrimônio cultural é o conjunto de saberes, fazeres, expressões, práticas que remetem à história, memória e identidade de um povo. O que isso significa? Significa que os patrimônios eles podem ser tanto imateriais quanto imateriais. Os bens materiais seriam os edifícios, monumentos, obras de arte. Já os imateriais são os elementos como dança, música. Além desses, também tem o patrimônio natural, que é referente aos bens naturais de uma região. Então, patrimônio cultural é o conceito atrelado à noção daquilo que é passado como herança entre as gerações, o que diz respeito a uma herança compartilhada entre os cidadãos, que carregam aspectos referentes à identidade daquela sociedade. Bem, então agora a gente vai ver algum desses patrimônios culturais cariocas, que são eles o Cordão do Bola Preta, as escolas de samba, os Arcos da Lapa, que é o antigo aqueduto carioca, a Feira de São Cristóvão, o Aterro do Flamengo, a Floresta da Tijuca, o Parque de Madureira, a Torcida do Flamengo. Gente, até a Torcida do Flamengo é patrimônio cultural, vocês acreditam? Eu não sabia, descobri nessa pesquisa. Nem tudo é perfeito, né? Brincadeira, enfim. A obra musical do Pixinguinha, Bossa Nova, o Cais do Valango da Gamboa, o Convento do Carmo, que inclusive foi reaberto agora a visitas. Enfim, tem uma infinidade de patrimônios culturais na cidade do Rio de Janeiro, desde bares, até a torcida do Flamengo, como a gente viu. É impossível citar todos aqui, mas aproveitem, pesquisem o que vocês ainda não conhecem e desfrutem dessa riqueza cultural que é o Rio de Janeiro. Então, a maioria das pessoas reconhece a cidade maravilhosa por ela ter essa diversidade de pontos turísticos, né? Incluindo uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Cristo Redentor. Mas o que muitos talvez ainda não sabem é que a própria cidade maravilhosa foi considerada pela Unesco um dos patrimônios mundiais e culturais do Rio de Janeiro. O Rio é a primeira área urbana no mundo a ter esse reconhecimento de valor universal da sua paisagem e recebeu pela Unesco em 2012 o título de Patrimônio Mundial como paisagem cultural urbana. A cidade do Rio possui uma paisagem urbana que se funde com a natureza e dá origem a uma cultura de rua, podemos dizer assim, com grandes espaços abertos, parques, jardins e orla que fazem parte da vida cotidiana dos cariocas. A gente pode observar que o povo carioca transcende nessa mistura urbana com a natureza, com uma topografia, uma superfície que intensifica essa relação com o mar e o morro. Então, mais do que símbolos que caracterizam o carioca, os patrimônios mundiais e culturais do Rio de Janeiro definem a identidade nacional do brasileiro diante do mundo. Tanto a paisagem quanto as manifestações culturais são peças que diferem o Rio de Janeiro das outras cidades brasileiras. É importante a gente ter consciência dos bens culturais da própria cidade, porque é algo que contribui na formação da nossa identidade. Isso nos traz à memória a nossa história e nos ajuda a entender a nossa origem. Bem, diante desse tanto de patrimônios culturais que nós temos, eu escolhi como uma das referências para a criação do nosso projeto um dos cartões postais mais famosos, que é o Calçadão de Copacabana. A orla de Copacabana tinha apenas 2 faixas para veículos, uma em cada sentido, mas com o aumento do tráfego e a necessidade de obras de saneamento para conter as ressacas, foi feito o alargamento da Avenida Atlântica na década de 70. O projeto paisagístico da orla foi feito pelo arquiteto convidado Roberto Burle Marx. Então, quem era Roberto Burle Marx? Ele foi um arquiteto reconhecido internacionalmente e responsável por introduzir o paisagismo modernista no Brasil. Ele tem milhares de trabalhos no Brasil e mundo afora,
Além de arquiteto, paisagista, ele era pintor, escultor, ceramista, até joias ele fez. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre ele, porque o trabalho dele é fantástico. O calçadão, ele já tinha esse formato em ondas feito com as pedras portuguesas. O Buller Max manteve esse estilo, apenas alinhando as ondas à curvatura do mar, além de produzir as outras duas faixas, que é a do canteiro central e a calçada junto aos edifícios, introduzindo esse imenso mosaico geometricamente abstrato. Talvez você já tenha caminhado pela orla e nunca observou esse imenso mosaico abstrato que, na sua fragmentação, nos leva a uma circulação mais fluida, livre, nos dando uma possibilidade de diferentes ritmos e direções. Analisando esse projeto do Buller Marx, a gente consegue observar a preservação da tradição de pavimentos com as pedras portuguesas, mas com uma certa referência ao grafismo da arte indígena, o que faz a gente lembrar da nossa história, das nossas raízes. Então, aqui a gente já começa a encontrar uma conexão e uma ótima referência estética para trabalhar na nossa criação.